Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Isis Zambonini e hoje trago uma história inspiradora. Para mim foi inspiradora e eu acredito que para muitos também serão. É a história do Rei de Paus. Antes do Rei de Paus ser um rei, dentro dessa jornada do tarô, aliás, dentro do tarot, ele é o único rei que não herdou o seu reino, né? Ele é um rei que conquistou o seu reinado. Ele não herdou, ele não ganhou de mão beijada. Então ele foi um rei que conquistou, né? Através do trabalho, da força de vontade, ele conquistou o seu reino. E eu quero trazer para vocês essa jornada dele rapidamente, é claro. Que antes dele ser o Rei de Paus, ele passou pela trajetória do 8 de Paus, 9 de Paus e o 10 de Paus. O que isso quer dizer? Eu vou contar a história aqui, resumidamente. Mas ele era um cidadão ferreiro, muito pobre. E ele não tinha dinheiro assim para esbanjar, não. Ele tinha o dinheiro ali certinho para comer e para pagar o seu teto ali, para ter onde dormir. E um dia ele, saindo do seu trabalho, com o seu pouco dinheiro no bolso para pagar suas despesas, ele foi abordado por um grupo de ladrões, do qual ele apanhou muito, mas apanhou muito mesmo, com muitos paus. Ele levou uma surra muito pesada, ficou estirado no chão. No dia seguinte, ele foi se levantar com muito esforço, né? Os bandidos largaram os paus todos ali ao redor dele e fugiram com o dinheiro, né? E aí no dia seguinte, então ele levanta, se apoia em um dos paus. Tanto é que na carta 9 de Paus, o homem ele tá com um curativo, uma faixa assim na cabeça, né? Demonstrando ali o quanto tá sendo sofrido para ele. Ele está ancorado ali nesse pau e com uma imagem assim reflexiva na carta em si, né? Mas então ele simplesmente segue em frente, né? Na carta 10 de Paus, mostra ele exausto, muito cansado, carregando todos os paus que foram ali largados ao redor dele. Mas ele segue a sua vida. E a partir disso, ele começa a criar trabalhos belíssimos, coisas que ninguém na região conseguia realizar, de tão trabalhos perfeitos, né, carruagens perfeitas. E esse trabalho dele foi expandindo e foi crescendo e foi chamando muita atenção, né, dos outros povoados. E então ele teve até que se afastar da cidade dele, porque para montar essa empresa dele, essa fábrica dele, porque os negócios dele estavam assim prosperando muito, porque ele exalou um dom dele ali. Então ele começa assim a ter muito dinheiro, ele começa a ficar muito bem, o negócio expande demais. E o porquê que isso acontece com ele, o porquê que exala esse dom dele. Porque no momento da surra, ele apanhou muito, a surra foi muito feia, bateram muito na cabeça dele. Na carta 9 de Paus, o cidadão está com um curativo na cabeça. O que significa na história é que ele perdeu a memória do que aconteceu. Ele não se lembrava exatamente do que tinha acontecido no ato do roubo, né?
Mas ele não se lembrava também da vida pobre dele, dos padrões de pobreza dele, das limitações dele. Então ele seguiu a vida. A única coisa que ele conseguia enxergar era o quanto ele era bom e o quanto ele tinha sorte, pois de tudo o que aconteceu com ele, ele ainda tinha uma vida, ele tinha a vida dele na mão dele e ele tinha muita força de vontade. Ele não tinha os padrões limitantes que impediam ele de crescer, as crenças de pobreza, as crenças de escassez. E esse cara dentro do jogo, dentro das cartas, ele se torna o rei, ele prospera, ele exala dons que ele nunca imaginou que ele tinha. Ele se torna o principal ferreiro de toda a região. Então, assim, essa história, para mim, ela foi muito motivadora e inspiradora. Porque todos nós, né, passamos por momentos muito difíceis na nossa vida e a gente não consegue, muitas vezes, deixar para trás padrões, lembranças e memórias que impedem a gente de ir para frente, de prosperar, sabe? De buscar aquilo que realmente importa na nossa vida, de enxergar só o que importa para nós. Muitas vezes a gente ainda fica remoendo, e mesmo que a gente não queira remoer, dentro do nosso inconsciente está lá, né? Aqueles padrões limitantes, a lembrança daquela vida de escassez que a gente nasceu e veio vivendo aquilo, aqueles padrões se repetindo. Então mostra o quanto importante é a gente se trabalhar, se autoconhecer, trabalhar esses padrões limitantes, tentar liberá-los de todas as formas, com todas as ferramentas possíveis que temos aí. Temos tantas ferramentas gratuitas, né? Temos o Ho'oponopono, para a gente poder desbloquear e fazer essa limpeza de memórias. Então, eu achei essa história muito inspiradora e vim aqui para compartilhar com vocês. Então, trazer e reforçar sempre a importância do autoconhecimento, de se tornar um buscador, de se conhecer, de saber quem você é e deixar para trás, deixar morrer tudo aquilo que não te acrescenta, que não te leva a lugar nenhum. Então, esse foi o meu recado de hoje. Eu agradeço a você que ficou comigo até o fim desse vídeo. Um grande beijo e se você achou que essa história foi bacana, foi legal, te inspirou, compartilhe com outras pessoas, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Por favor, me dê essa força. Gratidão, um grande beijo.